Pronto, mais uma jornada bíblica ao vivo aqui pelo Instagram, no ar. Vamos aguardar os nossos seguidores chegarem. Eu vou começar a mandar aqui aviãozinho para convidar os seguidores. Espera aí. E aí a gente vai dando boa noite para quem estiver participando. Deixa eu enviar minhas mensagens aqui convidando pessoas para participar da nossa live. É legal assistir o vídeo gravado, mas também é muito bom participar dessa interação ao vivo aqui com vocês. Espera aí. Estou enviando aqui meu aviãozinho. Se você está chegando por aqui também, tem um avião do lado aí da mensagem, dos comentários. Você pode clicar nele e enviar para os seus contatos, para mais pessoas participarem aqui da nossa live, nosso momento ao vivo. Estou enviando. Ok. Você pode me ajudar também, avisa nos grupos de WhatsApp, avisa seus contatos. Estamos ao vivo de Marcos. Vamos nela. Pronto, já fiz aqui meus convites. Você pode avisar os grupos de WhatsApp, avisar os seus contatos aí, para vir participar com a gente. Muito bom. Olá, Gustavo, boa noite. Boa noite, Gorete. Bem-vindos aqui, vocês que estão chegando. Como é que está sendo para vocês aí a conexão? Me avisa como é que está a questão da imagem, do som. Você está conseguindo entender? Está chegando... Semana passada a gente teve um pequeno travamento da live no começo. Aí depois dos primeiros minutos eu tive que desligar e começar novamente e tentar resolver o problema da internet aqui. Como é que tá? Boa noite, Itaci. Boa noite, Ricardo. Paz. Como é que tá para vocês a transmissão? Gorete, boa noite. Vocês estão conseguindo ouvir, ver nitidamente? Avisa pra gente como é que tá. Boa noite, Mila. Meu amor. Bem-vinda. Dá um retorno aí para eu poder começar a liberar aqui o nosso estudo dessa noite. Amém? Eu sempre peço para quem está chegando e convidando também. Clica no aviãozinho aí do lado da caixa de pergunta e convida seus amigos para participar da live, tá bom? Hoje é o dia de falar, né, Novo Testamento. A gente começou semana passada a live de Mateus. Estamos fazendo uma série de 66 lives sobre cada livro da Bíblia e ajudando as pessoas a ler a Bíblia. Eu estou muito feliz porque mais gente tem lido a Bíblia. Ano passado a gente teve um grupo de WhatsApp que leu, e também agora a igreja está seguindo um plano de leitura. Mais pessoas têm lido a Bíblia toda. Eu estou muito contente porque a gente está promovendo um crescimento no corpo de Cristo, né? As pessoas estão conhecendo as Escrituras, eu fico muito feliz. E há interesse das pessoas. Claro que a gente está seguindo uma sequência aqui, a gente está no livro de Marcos, enquanto tem outras pessoas que estão lendo o Antigo Testamento. E essa semana uma pessoa me parou e disse que assistiu a live de Daniel, do profeta Daniel. Então aqui no Instagram das Escolas Terra Fértil, você pode ir lá na parte de vídeos das postagens anteriores e assistir de qualquer livro anterior a essa live que você está assistindo hoje, né? Eu costumo dizer que a maior contribuição de alguém que ensina é poder deixar um conteúdo para a igreja, né? Isso que está sendo feito agora, no ano 2020 a 2022, que a gente está fazendo, isso não toca só esse tempo. Isso que a gente está fazendo vai tocar gerações futuras da igreja, né? Todo o material audiovisual, gravações, textos, a gente tem que escrever pensando em tocar na igreja do futuro, né? Pensando em tocar nas gerações futuras. Eles vão poder ter acervo para consultar. Boa noite para você que chegou agora. Vamos orar? Queria te convidar aí na sua casa
se você puder, ou no caminho, onde você estiver, que você dê a máxima atenção a essas palavras. Elas realmente são mais do que conhecimento e informações sobre Bíblia. Elas são capazes de transformar a nossa vida, de nos edificar. Esse é o meu desejo para essa noite. Vamos orar? Se você puder ir no seu lugar, separa a sua Bíblia, separa material para anotações, você que gosta de escrever, e separa um coração aberto para ouvir a palavra. Pai, eu oro para que essa noite a palavra caia numa boa terra, que a semente seja semeada, a boa semente da palavra de Deus. Usa a minha boca para falar, usa a internet, usa esse veículo, Deus, para que de alguma forma essa pessoa receba palavras que tragam esperança, palavras que tragam fé, palavras que anunciem a Cristo, palavras que mudem o interior, palavras que purifiquem dos pecados, palavras que santifiquem. Eu oro, Pai, para que decisões sejam tomadas, caminhos sejam corrigidos a partir da exposição da Sua palavra. Edifica a minha própria vida, Pai, enquanto eu falo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Pastor Ciro, chegando aqui com a gente. Então, como eu estava dizendo, hoje o assunto é o Evangelho de Marcos, tá? Antes da gente partir para o estudo, eu gosto de fazer aqui a divulgação de tudo que a gente promove na nossa igreja, o Ministério Terra Fértil, a respeito da área de ensino, tá? Primeira coisa, escola bíblica. Todos os domingos, 10 horas da manhã, temos a escola bíblica. Eu estou dando aula aqui em Uaíba, no Ministério Terra Fértil Sede, igreja presidida pelo apóstolo Renan. E eu estou ministrando um assunto chamado a importância da palavra de Deus, tá? A importância da palavra de Deus em ação. Já dei 2 aulas, esse domingo é a última aula desse tema. Depois a gente vai entrar num período de jejum, onde as manhãs vão ser usadas para o jejum também. E depois disso, então, começa um curso chamado Relacionamento de Aliança, tá? Esse curso, ele vai durar alguns meses lá na igreja, Relacionamento de Aliança. E se você ainda não fez a inscrição, é só você dar uma procurada nos nossos canais aqui do Instagram, tem o número do telefone. Você pode procurar no Ministério Terra Fértil, MATF Oficial, ou no Escolas Terra Fértil também. Já deve ter alguma postagem aí com esse banner do curso Relacionamento de Aliança e ali um contato de WhatsApp. Você vai discar para aquele contato ali, vai mandar uma mensagem para aquele contato e vai fazer sua inscrição para o curso, tá? Então, além da escola bíblica e do curso Relacionamento de Aliança e da jornada bíblica que a gente faz aqui no Instagram, a área de ensino de Terra Fértil também tem uma escola ministerial, que é a Escola Antioquia. Ela funciona 100% online e a gente tem alunos do Rio de Janeiro, da Bahia, de outras igrejas, né? Pessoas que aprendem a palavra de Deus e compartilham com a gente. Então, se você deseja mais informações, tem o Instagram também da Escola Antioquia, @Escola Antioquia, e lá em breve a gente vai postar as atualizações. Estamos construindo aí como será a Antioquia 2022. Então, acredito que até março a gente vai fazer um super lançamento da Escola Antioquia 2022 aí online. Então, bora pro estudo? Você está com o coração preparado? Amém? Teve um dia de trabalho, um dia puxado? Eu tive, assim, não trabalhei nas escolas onde dou aula, mas trabalhei em casa bastante, principalmente agora no final da tarde. Mas a palavra de Deus vai renovar nossas forças aí. Amém? Semana passada eu comecei a falar do livro de Mateus e eu falei que cada evangelho, cada autor dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam visões diferentes sobre Cristo. Se você quiser, você pode voltar na live anterior e assistir também o que nós falamos ali sobre as visões diferentes sobre Cristo, né? Que todas aquelas visões estão certas, mas elas são o ponto de vista, né? O ângulo com o qual aquele autor viu o Evangelho de Jesus. É importante falar que Mateus e João foram parte do discipulado de Jesus ali, dos seus 12, né, do grupo mais próximo. Mas Marcos e Lucas, que são o assunto de hoje e da semana que vem, eles não foram, tá? Isso às vezes as pessoas confundem um pouco, uma pequena confusão que se faz, eles não foram parte dos 12 apóstolos, tá bom? Marcos, ele foi um jovem, e a gente vai falar sobre isso hoje, ele foi jovem durante o tempo bem jovenzinho, rapazinho, durante o tempo que Jesus teve seu ministério na terra. E Lucas, eu nem consigo dizer para você qual foi a idade que ele tinha.
Mas Marcos recebeu o Evangelho através da vida do apóstolo Pedro. E Lucas recebeu o Evangelho a partir da vida do apóstolo Paulo. Tá bom? E Paulo também não foi dos 12 apóstolos iniciais de Jesus. Tá? Só esclarecendo, dos 12 apóstolos iniciais, que a gente chama de apóstolos do Cordeiro, só Mateus e João que fizeram parte daquele grupo de discipulado. A gente chama também os 4 autores dos evangelhos de 4 evangelistas, tá bom? A gente chama de 4 evangelistas, mas não confunda com o evangelista de ofício, que a gente sabe e conhece na Igreja Apostólica. A gente chama de 4 evangelistas, quando você ouvir alguém falando isso, ele está falando geralmente autores dos 4 evangelhos, ok? Então Mateus, Marcos, Lucas, João são chamados por alguns de 4 evangelistas. E Marcos é esse que a gente vai falar hoje. Ele tem uma identificação com a mensagem do apóstolo Pedro. Ele provavelmente, segundo a história da igreja, recebeu o evangelho do apóstolo Pedro. Já Lucas aprendeu sobre o evangelho de Jesus através do apóstolo Paulo. E todas essas visões que eles vão ter de Cristo são visões corretas, são visões certas, né? Semana passada eu falei que Mateus ele se dirige aos judeus. Então, por isso que ele começa a genealogia de Jesus com Abraão, Davi, ele fala do exílio babilônico, ele tenta explicar que Jesus é o cumprimento das profecias, né? Ele fala desse cumprimento das profecias para o povo hebreu. Lucas, ele fala para o gentio, né? Ele fala para o grego. Marcos fala para o romano. E João fala para a igreja de Jesus em todo o mundo. É como aquela visão de Ezequiel, né? Do cordeiro, do leão, do novilho e do homem, né? Então, é como se o novilho, esse que carrega a carga, né, o bezerro, fosse Marcos, que representa Jesus como servo. Apresenta ali Jesus como servo, né? Aquele que carregava as dores, as enfermidades, que curava as pessoas. Para Marcos, que quer se comunicar com o Império Romano, era importante apresentar Jesus como servo perfeito, aquele que serviu, aquele que se entregou, enquanto Mateus apresenta Jesus muito como o rei, o Messias esperado dos judeus. E essas visões estão certas, a visão do rei e a visão do servo. Mesma coisa Lucas, né, que apresenta tanto Jesus como filho do homem, é a expressão mais usada em Lucas, né, para falar da humanidade de Jesus, porque para o grego o homem é o centro de tudo, né? E eles buscavam essa perfeição. Você pode ver na cultura grega as Olimpíadas, a filosofia, a racionalidade. Então eles esperavam o homem perfeito. Então Lucas vai apresentar Jesus como homem e João vai apresentar Jesus divino, né? João não tem nem genealogia. Ele começa dizendo que Jesus existia no princípio, era o verbo, né? Então cada uma dessas visões estão corretas. Boa noite para quem chegou agora, Rosângela, Daniel, bem-vindos, tá? Cada uma dessas visões estão corretas. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como homem, João apresenta Jesus como Deus. E ele é isso tudo, né? E a gente vai aprender sobre ele, as 4 faces de Cristo, aqui, né, nos 4 evangelhos. Começando a falar um pouquinho desse autor do livro, que é Marcos. Eu já disse que ele não foi dos 12 iniciais de Jesus, mas que ele foi uma pessoa importante na história da igreja, tá? Discipulado, ele é sobrinho de Barnabé, o nome completo dele é João Marcos, e ele é discipulado futuramente por Pedro. Mas a história dele tem um momento importante em Atos 15, se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar, versículo 36 a 39. Eu, por exemplo, não sabia que Marcos, o autor do Evangelho, era esse João Marcos, que foi o motivo da divisão aí entre Paulo e Barnabé nas viagens missionárias. Atos 15, 36 diz assim: passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. Ou seja, Paulo já tinha feito a primeira viagem missionária e ele já estava fazendo uma viagem de retorno nas cidades onde ele tinha iniciado o trabalho. Só que no meio da primeira viagem de Paulo e Barnabé, o sobrinho de Barnabé já tinha abandonado a missão. Ele poderia prejudicar a missão, ele se mostrava uma pessoa inconstante, né? E Paulo focou na missão, nós não podemos atrapalhar a missão. E talvez Barnabé estivesse olhando ali para o potencial do garoto, para aquilo que poderia ser ativado na vida, porque além da missão tem uma pessoa ali que precisava ser despertada. E Barnabé queria dar mais uma chance, e Paulo não parecia concordar com isso. Versículo 37 de Atos 15
diz que Barnabé queria que João, esse é o João Marcos, também chamado Marcos, os acompanhasse. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhara até o fim da missão. Por esse motivo, tiveram um desentendimento. A versão King James diz assim: Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento tão exacerbado. É interessante ver, né, como líderes às vezes têm divergências, né? E diz que foi um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Então, você segue com o teu ministério para lá, eu sigo com o meu ministério para cá, né? Barnabé partiu, levando consigo Marcos, e navegaram para Chipre. Então, a missão de Barnabé agora vai ser uma missão separada de Paulo. Vai Barnabé com Marcos, e, no entanto, Paulo preferiu a companhia de Silas e partiu em companhia, entregue aos cuidados do Senhor. Ele partiu e assim ele voltou nas cidades encorajando os irmãos. É interessante que a causa, o pivô dessa separação é o menino aqui, jovem, João Marcos, né? Talvez aí Paulo pudesse ter argumentado: você só está apoiando ele porque é teu parente, é porque ele é teu sobrinho. Mas o fato é que essa família, a família de Barnabé, era uma família importante naquele tempo. Você vai ler em Atos 12:12, não vou abrir, mas posso dizer aqui para você anota. A igreja se reunia, né? Uma das várias casas que a igreja se reunia nas casas, onde a igreja se encontrava, era na casa de Maria, mãe de João Marcos. Atos 12:12. Eles estavam ali, tinha muita gente reunida orando, provavelmente escondidos, quando Pedro estava na prisão. Diz que a igreja faz incessante oração por ele, e aí ele sai da prisão, ele sabe onde encontrar a igreja. Onde que Pedro vai procurar a igreja? No endereço da igreja? Ele vai na casa de Maria, mãe de João Marcos, que era a reunião de oração mais lotada daquele tempo, né? Era na casa dessa mulher. Então, a família de João Marcos era uma família ativa na igreja, uma família que discipulou esse menino, que influenciou esse menino. Ele está presente na vida de Jesus em algum momento? Tá, eu vou mostrar para você. Mas o fato é que, por um momento, ele era inconstante. Por um momento ali, ele não era uma pessoa que se podia acreditar. E Paulo não quis apostar muita coisa nele. Mas no fim da vida de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler para você. Se você nunca ouviu essa história, vale a pena conhecer. Se você já conhece, eu quero reavivar dentro de você o como vale a pena investir em pessoas. E às vezes pessoas inconstantes, pessoas que a gente já pensa: poxa, mas de novo, né? Eu já investi tanto e agora estou ouvindo essa live, o Felipe está dizendo que eu tenho que investir mais um pouco, né, nessa pessoa que já desistiu tantas vezes e que já demonstrou que não é fiel na missão, não continua, não serve para a missão, né? 2 Timóteo 4:11. Paulo está no final da vida. 2 Timóteo é provavelmente a última carta que Paulo escreveu, né? E nessa última carta, a gente sente a emoção de Paulo aqui nas palavras finais, porque ele vai se despedindo, né? No versículo 9, ele fala para Timóteo, que parece ter sido assim, um discípulo bem presente na vida dele. 2 Timóteo 4:9, procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Versículo 10, 2 Timóteo 4:10, porque Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Paulo fala agora no momento final da vida dele, né? Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque ele me é de grande auxílio para o ministério. Que coisa incrível, né? Em determinado momento ele se separa de Barnabé porque aquele menino não servia. Mas agora, né? Agora ele diz: olha, traz Marcos, porque ele é útil. Ele é útil no meu ministério. Então, assim, existem pessoas que vão ter que passar por um processo e a gente tem que insistir com elas, né? Não abrir mão delas, né? Marcos se tornou útil para Paulo, mas num primeiro momento não foi Paulo que o tornou útil, né? Foi alguém que continuou ali ativando e investindo na vida desse menino. Como eu tenho falado menino, né? Esse personagem, ele está presente no Evangelho de Marcos. Você sabe que os autores bíblicos, eles
geralmente eles não mencionam o próprio nome diretamente no texto bíblico, né? Você sabe que Paulo, quando vai falar dele mesmo, nas cartas, ele fala: conheci um homem, né, que eu não sei se esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, no corpo ou fora do corpo. Então, é normal o autor não fazer uma referência explícita a ele mesmo no texto. Mas todo mundo sabe que Paulo está falando dele ali, não tem dúvida. João também, quando se refere a ele, no Evangelho de João, ele fala assim: o discípulo a quem Jesus amava. O tempo todo é ele mesmo, é João. Mas aí, em vez dele falar o nome dele, ele fala o discípulo a quem Jesus amava. E Marcos? Será que Marcos aparece no Evangelho de Marcos? Eu disse que ele não era dos 12 e que ele era muito criança, muito rapazinho, na época que Jesus estava aqui na Terra, né? Então, é que ele foi aprender o Evangelho mesmo com Pedro. Marcos capítulo 14. Então agora vamos ao Evangelho de Marcos, né? Já dei introduções sobre quem é ele no livro de Atos, quem era ele no início da igreja. Marcos capítulo 14. Boa noite para quem chegou depois. Se você pegou aqui perdeu os minutos iniciais, depois você volta o vídeo e assiste aí o comecinho da live, que a gente deu aqui uma introdução sobre o autor do livro de Marcos. Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Eu não sei se você já se questionou para que isso estava escrito na Bíblia, mas é uma curiosidade interessante. Porque os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são muito semelhantes, eles são muito iguais. A gente chama de sinóticos, tá? São evangelhos que falam as mesmas narrativas, quase que se repetem, né? Contam as mesmas curas, os mesmos milagres, as mesmas parábolas, um resuminho de um sermão ou outro de Jesus igual. São muito parecidos, eles são evangelhos que a gente, como se fossem sinônimos, então a gente chama de sinóticos, tá? São evangelhos muito parecidos. Mas tem um relato que só está no Evangelho de Marcos. Marcos 14, 51 é quando Jesus é preso. Jesus vai ser levado para o julgamento. E Marcos diz o seguinte, no 14, 51. Certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo. Naquela hora que os discípulos fogem, um jovenzinho resolveu acompanhar Jesus, vestido apenas com um lençol de linha. Não sei se tinha acordado aquela hora, era de madrugada, mas ele largando, depois tentaram prender o garoto, largando o lençol, fugiu desnudo, ou seja, fugiu sem roupa, né? E aí é só isso, 2 versículos que contam de um rapaz que seguia Jesus e que tentaram prendê-lo também. Então deixa eu te revelar aqui o grande mistério. Esse jovem é Marcos, tá bom? Não está à toa aqui esse versículo. Eu nunca entendi para que esse versículo estava escrito aqui, né? É ele fazendo referência de onde ele estava naquele momento em que Jesus, né, pregava o Evangelho, nos 3 anos de ministério de Jesus e na prisão de Jesus. Então o momento do encontro dele com Jesus é esse momento aí da prisão, tá? Todo mundo aqui concorda que essa referência, todos os comentaristas bíblicos concordam que essa referência é ao próprio Marcos aqui no Evangelho. Interessante, né? E ele era, então, de idade bem mais jovem e aprendeu o Evangelho ali com Pedro. O que temos de diferenciado nesse Evangelho em relação aos outros Evangelhos? Ele é mais curto, 16 capítulos. Ele conta Jesus ali servindo as pessoas de uma maneira muito rápida, né? Jesus está numa cidade, rapidamente ele está em outra cidade. É um Evangelho bom de você indicar para alguém começar a leitura do Novo Testamento, que a pessoa lê rapidinho ali tudo que Jesus fez. Mas nesse Evangelho você tem coisas raríssimas também, né? Como a afirmação do próprio Jesus de ser o Messias. Poucas vezes, não sei se você já reparou isso, poucas vezes, eu sou capaz de lembrar somente desses 2 momentos, um em Marcos, outro em João, Jesus afirmou claramente que ele era o Messias para uma pessoa, né? Tem Mateus também. Poucas vezes. Por quê? Geralmente, ele queria que a pessoa descobrisse por ela mesma, tá? E quando as pessoas descobriam, ele até pedia que se fizesse segredo por um tempo. Quando ele curava uma pessoa, você vai ler isso no Evangelho de Marcos várias vezes, quando ele curava, ele pedia para não contar para ninguém. E você pensa assim, poxa, por que ele fazia isso? Né? Por que ele pedia segredo? Por que ele já não chegava se anunciando logo? Sou eu,
o Messias que vocês estavam esperando? Né? Ele deixava pistas, ele deixava que as pessoas... Tanto que ele reúne lá em Mateus 16 os discípulos e perguntam: que dizem os homens que eu sou? Quando ele diz para Pedro que a afirmativa do Pedro está certa, ele diz assim: foi o Pai que te revelou. Ou seja, cada um deveria ter, mesmo os discípulos dele que andavam e conviviam com ele, deveriam entender que ele era o Messias por revelação do Pai, e não porque ele chegou lá e falou: me segue porque eu sou Messias. Entendeu? Então, cada um de nós, quando se converte, é porque Deus revelou o Messias a nós. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador prometido. É uma revelação que é divina. Então, poucas vezes ele vai falar explicitamente. Em Mateus ele só fala depois que ele indaga aos discípulos primeiro para que eles falem. Então Jesus queria que as pessoas o descobrissem, né, como Messias. Quando tentaram fazê-lo rei de forma humana, através da política, né, através da popularidade que ele teve por um tempo, do carisma, Jesus se escondeu, Jesus fugiu, porque ele vai reinar. No fim de tudo, ele vai ser rei na terra, num trono em Jerusalém. Mas isso não vai ser por obra de homem, não vai disputar uma eleição. Né? Ele não vai esperar o apoio popular, né? Não vai ser assim. Quando ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, sendo recebido com os ramos, aquilo ali era uma saudação que se fazia a um novo rei no dia da sua coroação. Tá? Foi assim que fizeram com Salomão, assim que fizeram com outros reis. Era assim que se recebia um rei andando em Jerusalém. Então as pessoas sabiam que quando Jesus estava indo em direção a Jerusalém, eles tinham a expectativa. Lembra que eu falei na live de Mateus? Eles eram oprimidos pelo Império Romano e alguns discípulos andavam com Jesus achando que ele poderia de fato liderar uma revolta, uma revolução, né? Espada contra o Império Romano, e agora vamos tomar e Jesus vai ser rei. Eles acreditavam tanto no reino físico que a mãe de João chega e pede: olha, você tem como botar um filho meu na tua direita e outro na tua esquerda quando você tiver o seu reino? Ela não estava pensando num reino no céu, não. Ela estava acreditando num reino político, num reino na terra. E é muito possível que aqueles discípulos estivessem esperando por isso também. Tá? Só para contextualizar, porque às vezes as passagens parecem sem sentido na Bíblia, né? Assim, se a gente não entender o que era a expectativa dos judeus por um Messias. O que eles esperavam? A libertação do Império Romano. Entende? Era essa libertação que eles aguardavam. Então, gente, nesse evangelho a gente tem um momento onde Jesus afirma que ele é o Messias. João 14, também no capítulo 14 que eu li com vocês, versículo 61. Quando o sumo sacerdote está fazendo um interrogatório sobre Jesus, e na lei de Moisés dizia que o cordeiro que ia ser sacrificado, ele precisava ser examinado pelo sacerdote. E ele tinha que ser sem defeito. O cordeiro para sacrifício, o que era ser sem defeito? Né? Não podia ser manco, não podia ser cego, não podia ser uma ovelha doente, não podia ser um animal, porque as pessoas poderiam ter a tendência de querer ofertar o pior. E Deus não ia aceitar. Tinha que entregar para o sacerdote examinar e dizer: isso aqui é o seu melhor, é uma oferta perfeita. Né? Então, o sumo sacerdote precisava olhar Jesus e de fato não ter pecado para incriminá-lo. Né? O pecado que vão acusá-lo é de se declarar o Messias, né? de as pessoas reconhecerem que ele é o Messias. Então, ele faz a pergunta, João 14, 61. Vou ler o 60. O sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas à denúncia que estes levantam contra ti? E ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Ele fez uma pergunta direta. E no 62, só Marcos registra assim, né? Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, chegando com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as vestes e esbravejou: por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram merecedor de pena de morte. Então aqui no Evangelho de Marcos a gente tem essa declaração clara de Jesus a respeito do fato dele ser o Messias. Em Marcos também, como ele é um evangelho, ele e Lucas, que se dirige ao gentio, ele procura algumas vezes, né, ao romano e ao grego,
ele procura explicar algumas tradições dos judeus, né? Ele procura dizer, olha, porque os judeus eles agem dessa forma, né? Ele procura apresentar ali o contexto onde Jesus vive. É nesse evangelho onde ele fala, por exemplo, a questão das impurezas. Lembra, você que leu Levítico, que está lendo Números, que havia muitas coisas impuras, muitos alimentos impuros, muitas coisas que o judeu não faz e que Deus deu lá no Antigo Testamento para o povo de Israel. E o que muda no Novo Testamento? Bem, no Evangelho de Marcos tem uma explicação muito clara sobre isso no capítulo 7, versículo 24 até o versículo 30. Se você está com sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Marcos 7. Eu vou ler alguns versículos anteriores para você poder entender, né, o que Jesus quis dizer aqui. Porque as pessoas estavam começando a cobrar os discípulos de Jesus por eles não lavarem as mãos antes dos alimentos, né, antes de tomarem os alimentos. Versículo Mateus 7, vou ler desde o 15. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ele disse isso para uma multidão, ouça. Versículo 17. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, ou seja, no ambiente mais íntimo, né, para a multidão ele fala, quem tem ouvidos ouça. Mas dentro de casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Você ouviu alguma parábola aqui? Não teve parábola nenhuma. Jesus falou que o que entra pela boca não contamina, mas é o que sai da boca. Isso não é uma parábola, tá? Mas eles não entenderam. Ao que ele lhes declarou, ora, nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender, estou no versículo 18, que o que entra no homem, que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração. Na live do livro de Mateus, semana passada, eu falei isso, que o Novo Testamento trata do coração. O tempo todo o assunto não é o exterior, não é o ritual religioso, não é externo. O assunto do Novo Testamento é sempre o coração. E no Marcos 7,19, Jesus diz, aquilo que você come não entra no coração, mas sim no estômago, sendo digerido e depois expelido. Jesus foi muito claro aqui, o ensino de Jesus não é rebuscado, né? Você come e depois você vai expelir. Ao fazer essa afirmação, aqui, né, Jesus termina a fala dele e vem o comentário de Marcos após. Ao fazer essa afirmação, Jesus considerou puros todos os alimentos. Ok? Aqui, Marcos já está trazendo o entendimento que a igreja do Novo Testamento já entendeu no seu tempo. Que quando Jesus diz isso, todos os alimentos se tornaram puros. Okay? Aquele conceito de impureza cerimonial, de alimentos puros e impuros, era um conceito dado a Israel naquele tempo. Vocês se lembram da situação lá em Atos? A gente vai falar disso na live de Atos. Quando Pedro vê um lençol e Deus manda ele matar os animais e comer, e ele fala que eram animais impuros, que ele não poderia comer. Então o próprio Pedro, que ouviu esse ensino de Jesus aqui nessa situação, ele continuava sem entender. A vida inteira ele não tinha comido nenhum alimento impuro. Então ele ouviu Jesus falando sobre que tudo era puro, o que entrasse pela boca, só era impuro o que sai da boca. Depois ele tem uma visão e Deus fala que ele pode comer, e explica o porquê da visão para ele, para que ele pudesse sentar na casa de um gentio, né, que Deus não considera pura a comida e também não considera impura a pessoa. O gentio, que era uma pessoa considerada impura porque comia alimentos impuros. Então Pedro tem essas duas experiências. Mais na frente, lá no livro de Gálatas, a gente vai ter tempo para falar isso lá na frente, Paulo repreende Pedro porque ele já estava comendo alimentos que gentios comem, mas quando chegou o pessoal de Jerusalém, ele foi se afastando para não dar a entender que ele estava fazendo aquilo. Então, você vê uma dificuldade dele entender. Até no final da vida, Pedro ainda escreve lá na carta dele, que Paulo escreve coisas difíceis e que ele não entende. Então eu não sei, às vezes, quanto tempo demora para a gente ter revelação de alguma coisa. E às vezes Deus precisa repetir várias vezes o mesmo assunto. O fato é que nesse momento da história, Marcos, que é um discípulo de Pedro, ouviu e registrou aqui no Evangelho. Olha, Jesus estava aqui considerando puros todos os alimentos. E disse mais,
o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Porque é dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios. É de dentro do coração. As ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Todos esses males procedem do interior e contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então, para o Novo Testamento, a impureza é o que sai da boca. Eu lembro muito da apóstola Nelma, que entrou na live aqui, eu lembrei que ela pregando esse texto, ela falava sobre o que sai da boca, né? O que sai da nossa boca é que nos contamina. E às vezes a gente se preocupa tanto com o que falam da gente, né? Com o que falam a respeito de nós e querem... enfim, a gente se ofende às vezes, a gente quer se sentir às vezes pelo que falam de nós. Eu me lembro de uma frase dela que dizia assim: eu não me torno sujo pelo que falaram de mim, eu torno sujo pelo que eu falo. Então, se falaram de você, tome cuidado para você não falar nada, né, que te torne impuro, porque é muito difícil, né, quando falam de você, você não reagir, né, e você não se torna sujo pelo que o outro falou, você se torna sujo pelo que você fala. Esse é o ensino que Jesus deixa. É o que sai da nossa boca que contamina o nosso interior. Então essa é a visão do Novo Testamento, de que o pecado ele nasce no coração, ele encontra lugar no coração e às vezes ele sai pela boca e nos contamina por completo. Esse é um assunto interessante que o Evangelho de Marcos também aborda, assim, de diferente dos outros evangelhos. Existem várias outras coisas que aos pouquinhos em cada live eu vou falando, né? Porque o ministério de Jesus tem muita coisa para ser dita. Então, aos pouquinhos você vai entendendo o Novo Testamento. É como se cada live, cada livro fosse um degrauzinho, uma pedrinha dessa construção, né? Se você perdeu a live de Mateus, volta lá na live da semana passada para você entender também as coisas que falamos lá. E agora em Marcos eu estou deixando para falar de alguns assuntos que são especiais desse livro. Marcos termina, sem dúvida, para mim, com a melhor referência à chamada Grande Comissão. Ou seja, quando Jesus comissiona, depois da sua ressurreição, ele comissiona os seus discípulos para a pregação do Evangelho no mundo. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, simples assim, será salvo. Todavia, quem não crê, será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas falarão. Pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Eles imporão as mãos, termina assim, a grande comissão. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E a gente vê, né, como Jesus praticava isso. Curava os enfermos e dizia: tua fé te curou. É algo que a gente vê presente no livro de Marcos. Esse mesmo poder que Jesus operava na terra, ele se despede dos discípulos dizendo: olha, vocês também podem operar. Imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mila está dizendo aqui, texto áureo, quando eu era criança na igreja. Eu sempre me perguntei assim: Senhor, o que está de errado que a gente não vê, às vezes, nos dias de hoje, as curas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia? Será que o nosso problema é a fé? Porque Jesus disse, né, que aquele que crê seria salvo, se batizado, que a gente deveria ir por todo mundo e os sinais vão acompanhar, nós vamos usar o nome de Jesus, expulsar demônios, falar em línguas. Expulsar demônios e falar em línguas a gente ainda vê acontecer, mas essa parte da cura, né? Será que o problema é que a gente não tem fé para isso? Sem dúvida a nossa fé precisa ser ativada para crer que Deus cura hoje ainda, né? Jesus não disse: olha, a cura é uma coisa que vai acontecer por um tempo e em algum outro tempo não vai acontecer mais. Tem gente que acredita nisso, né? Que algumas coisas foram para a igreja do começo e que acabou, né? Mas eu não creio dessa forma. Não tem nenhuma base bíblica para dizer que era para um tempo, né? Ele disse que nós imporíamos as mãos e as pessoas seriam curadas. Então ele também fala que no nome dele os demônios seriam expulsos.
Então não há nenhum problema com o nome de Jesus, porque o nome de Jesus continua sendo usado e nós temos respostas de orações em nome de Jesus, nós temos demônios expulsos em nome de Jesus. Não há nenhum problema com o nome. Também não vejo nenhum problema com a fé, né? Ainda que a fé precise ser despertada. Mas eu ouvi isso um dia e achei interessante. O texto bíblico diz que a gente deveria ir por todo mundo e aí proclamar o Evangelho. E esses sinais, o contexto é esse. Eles vão seguir os que creem. Os que creem, têm fé, os sinais vão seguir. Os sinais vão seguir os que creem. Não é, para entender o que a Bíblia diz, às vezes a gente precisa entender o que a Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz que os que creem vão seguir os sinais. Já viu? Às vezes a gente quer seguir os sinais, fica sabendo que está tendo um avivamento, um movimento, Deus está fazendo algo em tal lugar, vou ali. Ali tem cura. Vou na casa de fulano que ele ora e a pessoa é curada, né? A Bíblia não diz que os que creem vão seguir os sinais. A Bíblia diz que os sinais vão seguir os que creem. Então, existe algo que nós que cremos temos que fazer para os sinais nos seguirem, né? Nós cremos. Eu não creio que o problema seja a fé. Mas como o texto diz que os sinais vão seguir, o contexto é porque aqueles que creem estão indo. Então talvez, indo por todo mundo, talvez o problema não seja crer, talvez o problema não seja, e não é o nome de Jesus, e nem o poder de Jesus para fazer. O problema talvez esteja no ide, porque tudo começa no ide. Ele fala, ide, e aí enquanto vocês estiverem indo, os sinais seguirão. Porque quando a gente prega o Evangelho, a palavra confirma o Evangelho pregado. Se eu pregar cura, Deus vai manifestar naquele lugar que Ele pode curar e pessoas serão curadas. Amém? Você entende assim? Então, tem alguém enfermo na sua casa, prega o Evangelho completo. Jesus é o mesmo e as pessoas vão crer, né? É algo visível. Os sinais são para os descrentes crerem. Os sinais não são para os crentes crerem. Os crentes já creem em Jesus, né? Por isso que são crentes. Os sinais são para os descrentes, são para que eles creiam. Tem um homem chamado T.L. Osborne, ele foi um evangelista do século XX, muito importante. E uma das experiências, existem vários outros que contam experiências parecidas, mas a do T.L., ele fala que ele foi pregar o evangelho num país muçulmano, e ali ele dizia, a Bíblia é a palavra de Deus, e os homens diziam, o Alcorão é a palavra de Alá. Ele dizia, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E os homens diziam, não, nós cremos no Alcorão, no profeta Maomé, enfim. E T.L. Osborne não conseguiu demonstrar que as páginas da Bíblia, que a verdade que ele acreditava, era a verdade nos dias de hoje para aquelas pessoas. E nessa primeira missão ele voltou decepcionado, até que ele teve uma experiência com Jesus. E dessa experiência ele volta para o campo missionário. E no campo missionário, T.L. Osborne, ele relata que ele começou a pregar o Evangelho e a crer que Jesus confirmaria o Evangelho com sinais, né? E quando ele voltou para esse país muçulmano e ele pregou a palavra e ele falou, olha, a Bíblia é a palavra de Deus e o que a gente leu aqui que Jesus fazia nas páginas do Novo Testamento, ele vai fazer agora nesse culto. Quem está doente, vem aqui que vai ser curado. E aí, meu irmão, as pessoas começaram a crer que a Bíblia era verdade porque viram os sinais. Exatamente como aconteceu com Filipe em Atos 8. O incrédulo precisa ver sinais. Aí ele vai entender, olha, a Bíblia é verdade, porque aquilo que falou há 2000 anos atrás se cumpre hoje na minha vida, é realidade. Camila está entrando na nossa live, ela vai participar aqui, ó. Deixa eu virar. Mila vai entregar a janta da Mariana agora. Ela vai jantar. Muito bem. Mila está assistindo a live e participando da live ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, concluindo aqui, né, fechando um pouquinho o entendimento que a gente estava falando de Marcos 16, 15, né? Nós precisamos ir. Né? Nós precisamos, de fato, pregar aos incrédulos. Não adianta a gente querer ver tudo que Marcos fala somente pregando para as pessoas da igreja, para as pessoas que já receberam o reino de Deus, né? Somente para os filhos de Deus. Quando a gente se atira no evangelismo de fato,
e entra na casa das pessoas, anuncia o evangelho, demônios são expulsos, pessoas são curadas, e sinais acontecem, porque os sinais seguirão os que creem estão indo, e é assim que vai acontecer com a sua vida também. Eu quero te despertar a não ficar apenas orando por você, por sua família, por seus filhos. Eu quero te despertar a ir além, a começar a orar por seus vizinhos, a começar a orar por cura. Às vezes a primeira coisa que a gente faz quando tem uma enfermidade é alguém fala que está com dor de cabeça, você vai lá e dá um Dorflex, né? Dá um remédio. Começa a exercitar o Jesus que fez no Novo Testamento. É o Jesus que faz hoje. Amém? Essa é a reflexão que eu queria trazer essa noite para você. Você que chegou aí ao longo da live, volta, depois que eu terminar e salvar essa live, você pode voltar e assistir do começo aquilo que a gente compartilhou sobre esse evangelho, o evangelho de Marcos. E semana que vem a gente volta então 8 da noite, tá? Guarda o horário aí para você participar ao vivo. Toda segunda, 8 da noite, a gente vai entrar no evangelho então de Lucas, o evangelho que é dirigido para os gregos, o evangelho que tem, para mim, né, um maior número de parábolas, e ele traz muito esse ensino. Para mim, Lucas era uma pessoa mestral, que fluía, assim, se preocupava em registrar todos os acontecimentos da vida de Jesus. A gente vai falar de Lucas na próxima semana, tá bom? Um grande beijo para você que ficou com a gente aqui, Sara, Rosângela, Simone, e não perca a Jornada Bíblica, assista os episódios anteriores. A gente está de volta nesse tempo de intensidade de leitura da Bíblia, de crescimento na leitura da Bíblia. Quero te estimular a continuar lendo a palavra, participando das escolas, né, da escola bíblica, da escola Antioquia, do curso Relacionamento de Aliança, tudo que a gente já falou hoje aqui. Mergulha no conhecimento de Deus. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.